Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Aproximando Ideias. Hoje vamos falar de saúde com o Rodrigo Demarque, médico executivo, diretor executivo do Albert Einstein. Fala Rodrigão, seja bem-vindo aí. Obrigado, Gabriel, prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar de saúde com tecnologia. Antes de falar de saúde com tecnologia, você hoje tem uma posição no Einstein, diretor de inovação, mas estava falando para mim que você se formou como médico. Então eu acho que o primeiro ponto é como é que você deixa de atuar como médico e vai para essa vida executiva. Qual foi o teu gatilho? É que você acha que está contribuindo mais para a saúde agora como diretor de inovação do Albert Einstein? Eu sou formado há 20 anos em medicina, né? E no início da minha carreira eu cliniquei durante muitos anos, né? Estudei em Blumenau, Santa Catarina, e vim para São Paulo para fazer geriatria aqui no serviço de geriatria do Hospital das Clínicas. Lá fiquei por alguns anos, depois comecei a trabalhar como médico clínico no consultório, enfim, e dentro de um outro hospital, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E lá eu comecei a me envolver com uma carreira de gestão, digamos assim, né? Então eu era o médico responsável por cuidar da saúde dos colaboradores que lá trabalhavam, né? Mas o meu envolvimento com tecnologia já é muito anterior a isso, né? Então, quando eu era adolescente ainda, eu criei uma comunidade de games no Brasil. Eu vi, de certa maneira, esse mercado nascer lá nos anos 90, né? A internet estava chegando aqui. No país. Você é da época do Atari, não, né? Da época do Atari também. O Atari foi meu primeiro videogame, na verdade. O Atari 2600, né? 2600. Eu costumo brincar, né? Que foi jogando videogame que eu aprendi a fazer gestão de pessoas, né? E é a mais pura verdade, porque naquela época, quando nós criamos o Fox, né? Chamava Fox Network, né? A ideia é que a gente pudesse se divertir, basicamente, né? E esse negócio foi tomando corpo, né? E em determinado momento eu me via gerenciando um grupo de jogadores de videogame, né? Por assim dizer. E comecei a gostar de fazer isso, né? Então, quando eu fui trabalhar nesse hospital, eu tinha um trabalho enquanto médico, mas eu comecei a fazer gestão da equipe de saúde, que é ali que trabalhava comigo, e de gerenciar programas, né? E foi aí que eu percebi que, na verdade, nesse tipo de atuação eu tinha condições de atingir, digamos assim, um número muito maior de pessoas, né? Então esse foi o clique, né, que me fez seguir pela carreira executiva, né? Porque eu acredito de fato nisso, né? Quer dizer, enquanto gestor na área da saúde, usando, no meu caso hoje, né, corretamente ou incentivando o uso correto de determinadas tecnologias, a gente pode contribuir muito para a construção de um sistema de saúde de fato sustentável também, né? Para facilitar a vida do profissional de saúde que está lá na ponta, para que a instituição de saúde seja mais produtiva, seja mais eficiente, né? Para que o paciente tenha a melhor experiência possível durante o processo de utilização de um determinado serviço, como, por exemplo, um serviço de saúde digital, né? Então, o papel do gestor, nesse sentido, ele é muito importante, e foi exatamente vivenciando um pouco disso lá atrás que eu tomei a decisão de me transformar num gestor na área da saúde, muito envolvido com tecnologia e inovação desde então. Não é legal, vou pegar um gancho nessa parte que você falou de tecnologia e inovação. Você está à frente de uma área de inovação de um grande hospital, que é o Albert Einstein. O que você poderia dar de exemplo para a gente de tecnologia e uso da inovação hoje no dia a dia da medicina? Que você tem o que já está sendo implantado, né, vamos dizer assim, e depois a gente pode emendar numa tendência, porque deve ter muita coisa boa, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia existe um conceito que é muito mais difundido, digamos assim, que é a utilização de startups, inclusive dentro do contexto das organizações de saúde, né? Lá no Einstein, especificamente, a nossa jornada, digamos assim, de inovação, ela existe de forma mais estruturada há aproximadamente 10 anos, quando essa diretoria foi criada, né? Mas é uma instituição que tem inovação no seu DNA. Então dá para dizer que
faz parte da história, né, de décadas da instituição, o conceito de inovação e de incorporação tecnológica, justamente para melhorar a experiência do paciente, para a construção do sistema de saúde mais saudável, né? Hoje a gente vive a onda das health techs, né? Então é um momento, digamos assim, de mercado que em alguns outros países mais desenvolvidos já existe há uma década no mínimo, né? No Brasil é um pouco mais recente, mas tem lá os seus 6, 7 anos também, né? E essas startups, elas são importantes para ajudar as grandes organizações de saúde, sejam prestadores de serviço de saúde como um hospital ou até mesmo as operadoras, a passarem por esse processo de digitalização, de transformação digital, na verdade, né? Aprenderem um pouco sobre essa cultura ágil que é muito comum dentro das startups e tudo mais. Então, esse é no nosso dia a dia, isso acontece há pelo menos 5, 6 anos, né? Nós criamos no Einstein uma incubadora de startups específica para a área da saúde há 5 anos atrás, a Eretz Bio, né? E a partir desse momento nós começamos a aprender, a entender com muito mais profundidade como é que uma startup de fato funciona, né? E ao mesmo tempo que disponibilizamos, digamos assim, para essas startups o acesso não só ao Einstein, no sentido de prestação de serviço para o Einstein, mas acesso a tudo aquilo que o Einstein tem de melhor, né? Um ecossistema completo, né? Exatamente. Então, o seu capital intelectual, as pessoas que estão lá dentro, elas conseguem interagir com pesquisadores, com médicos, com enfermeiros, com pessoas que trabalham com gestão, e isso para uma startup é extremamente relevante, né? Então, ao longo desses anos, esse ecossistema, digamos assim, foi se desenvolvendo, acesso também a funding, a investimento, seja por meio de apoio a acesso, digamos assim, a grants de agências de fomento, seja por investimento direto do próprio Einstein, né? Então, ao longo dessa jornada, digamos assim, a gente foi capaz de desenvolver um ecossistema que hoje interage cada vez muito bem com essas startups, e o que a gente busca é que interaja cada vez mais, né? Para você ter ideia, hoje temos cerca de 140 projetos rodando entre o Einstein e startups do Brasil e de vários lugares do mundo, né? Então, é uma forma, digamos assim, da gente quantificar como a instituição ela tem passado por esse processo de amadurecimento em relação a como ela entende inovação propriamente dito, né? E isso vale não só para o sistema privado, né, mas para o sistema público também, né? Então, temos desenvolvido iniciativas, digamos assim, com cada vez mais frequência, também para o sistema público, né? Porque essa é uma visão importante, assim, institucionalmente falando, né? Que é a de contribuir para a criação, para a construção de um sistema de saúde mais sustentável e equânime, né? E a tecnologia, a incorporação tecnológica e as inovações, elas são muito importantes para isso, né? Falando em tecnologia e inovação, um ponto que eu percebi com a pandemia, a gente pode dizer que democratizou o acesso aos médicos, né? Com o uso da telemedicina. Você acredita na continuidade dessa tecnologia, desse tipo de consulta usando a telemedicina? Porque eu imagino uma população um pouco mais carente, quer ter acesso a bons médicos, o espaço físico agora não é mais, entre aspas, desculpa, né? Agora você torna isso mais acessível para grande parte da população. Qual que é o seu ponto de vista? E se o Einstein também está forte essa parte aí de telemedicina? Sim. Telemedicina é só consulta, né? O que é o telemedicina? Acho que muita gente teve essa experiência ainda. Talvez a gente possa até ampliar esse escopo da telemedicina para o conceito de saúde digital, né? Legal. Então, a medicina, certamente, ela se encaixa dentro desse conceito, né? Eu acredito muito nisso, quer dizer, a ampliação do acesso é um dos elementos mais importantes para você construir um sistema de saúde sustentável e equânime, né? Então, de fato, a população, principalmente num país continental e desigual como o Brasil, né? Então, assim, a tecnologia nesse sentido ela também é muito importante, né? A telemedicina, ela hoje em dia já é regulamentada por lei, né? Depois de anos de muita construção, muito diálogo, digamos assim, até que se chegasse nesse entendimento. Essa regulamentação veio com a pandemia ou é pré? Ela veio
principalmente por conta da pandemia, mas ela acelerou demais, né? Mas era um estado emergencial, digamos assim, né? Em que determinadas concessões foram feitas, mas agora, isso é coisa mais recente, né? De poucos meses atrás, nós temos uma lei, de fato, né? Já regulamentada no país, em que organiza, institucionaliza a forma como a telemedicina pode funcionar, né? O Einstein foi super pioneiro, na verdade, né, na criação e no desenvolvimento, digamos assim, da telemedicina no país, né? Inicialmente, isso nasceu dentro do nosso laboratório de inovação, inclusive, né? Era um serviço que conectava médicos especialistas, intensivistas do Einstein com hospitais do Brasil, né? Do Brasil inteiro, a região norte e nordeste do país. Esse programa ele foi se desenvolvendo, né? Então os nossos especialistas apoiando, né? Médicos de outros hospitais de outras regiões. À medida que esse modelo de serviço foi amadurecendo, eu estou falando de coisa de 10 anos, tá? Porque a telemedicina dentro do Einstein começou em 2012, na verdade. E à medida que ela foi se desenvolvendo, amadurecendo do ponto de vista de prestação de serviço, também foi se desenvolvendo do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, né? Isso foi muito importante para a chegada da pandemia. Quer dizer, quando a pandemia chegou, nós estávamos prontos, digamos assim, em relação a entender como o serviço de telemedicina era prestado, porque nós já fazíamos isso há algum tempo, né? Do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia também, né? Uma plataforma robusta, consistente. Tanto é que a pandemia chegou lá para mais ou menos fevereiro, março de 2020. O nosso serviço de telemedicina tinha cerca de 200 mil vidas elegíveis, né? Em 60, 90 dias, saímos de 200 mil vidas para 2 milhões de vidas. Então, assim, um salto gigantesco. Obviamente que se o modelo operacional da prestação de serviço não tivesse adequado, né, não tivesse maduro, assim como o desenvolvimento tecnológico também não, isso não seria possível, né? E mais, né, foi um momento em que não só essa tecnologia foi ofertada internamente, né, para que as áreas de serviço do Einstein pudessem continuar abertas, os consultórios dos médicos pudessem continuar abertos, mas também foi oferecido para unidades básicas de saúde, então do sistema de saúde, profissionais de unidades básicas puderam continuar atendendo justamente usando essa tecnologia. Então, foi um componente importante, digamos assim, para o enfrentamento da pandemia, né? E, obviamente, né, dado o contexto, uma série de outras plataformas, empresas, etc. e tal, também que já vinham atuando nesse mercado há algum tempo, cresceram exponencialmente. Então, do ponto de vista de adoção de tecnologia, a pandemia ela foi uma enorme catapulta, digamos assim, né? Alguns dizem, essa frase não é minha, mas eu gosto do conceito, que a pandemia, nesse sentido, nos catapultou para 2030, né? E é verdade, porque ela acelerou, né? As organizações não tinham alternativa, em especial as de saúde, né? Elas acelerou grandemente a adoção, né, desse tipo de solução. Não, e você comentou a parte do uso da telemedicina, né? Vale ressaltar também a questão da conectividade, né? Eu acredito que se tivesse uma pandemia dessa em 2000, exatamente, a gente teria outro cenário para enfrentar, né? Graças a Deus a gente conseguiu evoluir nesse cenário de conexão. Hoje, graças a Deus, muita gente já tem acesso ao celular. A telemedicina você pode fazer a consulta via celular ou próprio via banda larga. Então, acho que isso trouxe muita credibilidade para a telemedicina. Eu queria falar de outra tecnologia que eu já li, tá? Aí você fala se eu tô maluco ou não. O uso de inteligência artificial para prevenção de saúde ou modelo preditivo de alguma doença. Como é que está o uso da inteligência artificial? A gente precisa temer o uso da inteligência artificial ou na questão da saúde é uma coisa do bem que vem aí para ajudar nos diagnósticos? Acho que ela é extremamente importante, né? Quer dizer, a inteligência artificial, ela ainda tem muita coisa que precisa se provar, quer dizer, existe muito hype, né? Muito buzz em determinados assuntos, né? Mas ela, de fato, pode ser uma ferramenta muito importante para
profissionais de saúde para organizações de saúde, né? É aquela coisa, a inteligência artificial, ela não vai substituir o trabalho do médico ou, né, do enfermeiro, enfim. Mas o profissional que souber fazer bom uso desse tipo de tecnologia, ele vai se destacar dos demais, né? Então, ela não substitui, mas ela pode ser uma ferramenta poderosa, né? O Big Data, né? Big Data e Analytics, de uma maneira geral, podem ser também instrumentos para você fazer gestão mais adequada na área da saúde, né? Quer dizer, um conceito que a gente trabalha muito mais recentemente, eu diria nos últimos 10 anos, é o conceito de gestão de saúde populacional, né? Quer dizer, você conseguir entregar o cuidado necessário, mais adequado para uma determinada população-alvo, né? Você não faz isso em escala se você não tiver proficiência, digamos assim, na utilização de dados, né? E para tratamento, para enriquecimento desses dados e transformação dessa análise, digamos assim, em insights que vão te permitir atuar propriamente dito, né? Traçar determinadas estratégias de intervenção populacional e tudo mais. Então, é uma área que é muito importante, inclusive, né? Para a saúde como um todo. Então, de novo, os profissionais e as instituições que souberem fazer bom uso disso sempre vão estar à frente, né? Do ponto de vista de evitar desperdício também, quer dizer, fazer com que você enxergue onde que a torneira está aberta. Quer dizer, a análise de quantidades massivas de dados te permite fazer isso. No ProProcess a gente tem alguns projetos que vão nessa linha, né? Seja para entender o que está acontecendo no nível populacional, seja para entender o que está acontecendo do ponto de vista operacional, para, por exemplo, fazer com que a gestão de um centro cirúrgico seja mais eficiente, que haja menos desperdício na escala, seja para identificar as necessidades individuais, né? E é exatamente aí que a gente começa a fazer também a intersecção, digamos assim, com a personalização do cuidado, né? Ou a hiperpersonalização do cuidado, em que Big Data e inteligência artificial são componentes que vão permitir com que a gente seja cada vez mais capaz de fazer isso. Vou fazer uma provocação então aqui, Rodrigo. Acho que a galera está pensando nisso. A gente pode dizer que uma inteligência artificial, você pode dar o nome dela qualquer, sei lá, Alexia, sei lá. Uhum. Ela pode dar um diagnóstico melhor que um médico? Ou em alguns casos pode até substituir o médico em alguns diagnósticos? Dar diagnóstico é sempre uma coisa sensível, né? E por uma razão muito simples. A gente ouve falar muito em soluções digitais ou não, que sejam capazes de fazer diagnóstico. Sempre é importante a gente lembrar que na saúde, para isso, a gente precisa de evidência científica, né? Então, se uma determinada tecnologia for validada cientificamente, mostrando que ela realmente é capaz de dar um determinado diagnóstico, aí não haveria problema, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado com algumas falácias, né? Que eventualmente ouvimos por aí, porque quando você vai olhar o componente científico, digamos assim, para ter certeza de que aquilo ali realmente foi testado e validado cientificamente, a gente percebe que essa etapa não foi cumprida. E aí nós temos um problema grande, né? Então, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Em algum momento isso vai acontecer em larga escala, né? A gente vê algumas soluções mais recentes sendo lançadas aí ao mercado e as pessoas começando a testar e algumas dessas soluções parecem realmente poderosíssimas, né? E aí a gente tem um outro componente que é também o componente de como é que se faz o uso adequado dessas tecnologias. Isso precisa ser regulamentado? Como é que vai ser a regulamentação? Como é que é a questão ética envolvendo inteligência artificial, que pouco se discute, mas que é super importante. No Einstein a gente tem conversado cada vez mais sobre esse assunto, né? Qual que é o uso ético da inteligência artificial para que não se crie
vieses, né? Os dados nos quais determinada tecnologia ou algoritmo foi desenvolvido e validado, eles têm algum viés do ponto de vista populacional, quer dizer, aquilo que funciona numa população funcionaria numa outra, tem algum viés de seleção. Então, essas coisas elas precisam ser feitas sempre de forma muito cuidadosa. Então, quando alguém diz assim, tem uma tecnologia que faz um diagnóstico que vai substituir o médico ou determinado equipamento e tudo mais, a gente sempre tem que pensar um pouco a respeito de tudo aquilo que está por trás, né? E principalmente se esses componentes científicos, éticos, etc. e tal, foram levados em consideração antes de fazer algum tipo de afirmação nesse sentido, né? Cara, você fala isso, hoje a gente já tem, entre aspas, uma inteligência artificial ali, né? O Google, né? Sim. É médico e agora tá na carreira executiva. Quantas pessoas já não pegam o resultado de um exame de sangue, começa a ver os resultados, nossa, o que é isso? Já vai no Google e começa a buscar e já começa a ter o próprio diagnóstico sem mesmo conversar com o próprio médico. Eu fico pensando então no uso não ético da inteligência artificial, quanto que pode causar de problema. Sem dúvida. Quer dizer, isso é uma questão super interessante. Quer dizer, sem te cortar, tem paciente que já chega com o médico dando diagnóstico. Com o diagnóstico pronto. Querendo... Exatamente. Isso é super corriqueiro, na verdade. Eu vi no Google, então esse senhor está falando. Isso. Mas é importante, assim, quando esse tipo de tecnologia, digamos assim, ele é desenvolvido, quem está lá trabalhando, eu acredito que na imensa maioria das vezes as pessoas querem usá-la para transformar o mundo num lugar melhor, né? Agora, esse tipo de tecnologia pode ser usado também para o mal, digamos assim, né? Para benefício de alguns poucos e tudo mais. Então, como qualquer tecnologia, a forma como nós vamos usá-la, na verdade, é o que vai ditar as resultantes desse uso, né? A gente falou de inteligência artificial. Tem outra coisa que eu li e queria explorar com você, é o uso de drones na saúde. Como é que você vê essa parte? O que ajuda? Eu acho que o uso ele pode ser interessante. Não existe, pelo menos que eu saiba, casos em que drones sejam usados em larga escala. Tem alguns casos de uso super interessantes, como, por exemplo, levar medicamento de um lugar para o outro. Por exemplo, numa cidade como São Paulo, isso pode fazer muito sentido, né? Já que aqui tem trânsito, tem uma série de coisas. Órgão para transplante também. Órgão para transplante, potencialmente esse é um outro uso, né? É lógico que, de novo, é uma área, é um setor, digamos assim, da economia, né? Super regulamentado, com uma série de questões bem particulares, né? Mas, em tese, faz todo sentido. Ou então, coleta de exames, né? Quer dizer, hoje em dia a gente começa a ver mercadorias sendo entregues por drones em mercados mais desenvolvidos, né? Eventualmente, você poderia fazer uma coleta de um exame usando o drone também na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Que você vai lá, entrega o kit para a pessoa, ela faz a autocoleta, obviamente dependendo do que for, né? Coloca isso no drone de novo e esse serviço esse material vai de volta para o laboratório para ser processado, né? Então, assim, existem potencialmente usos, né? E aí eu falei há pouco da questão científica, mas na saúde a gente tem que estar sempre preocupado também com uma outra questão, que é a questão da viabilidade econômica disso, né? Quer dizer, do ponto de vista econômico, de economia da saúde, a incorporação desse tipo de tecnologia faz sentido? Ou nós estamos apenas adicionando uma camada adicional de custo que não é necessária? Porque isso é feito de forma tão eficiente quanto, mas mais barata de outra maneira. Então, essa é sempre uma preocupação, né? E eu falo muito sobre isso com as startups com as quais a gente interage, por exemplo, né? Quer dizer, você está pensando numa solução para a saúde, essa solução ela precisa ter um componente fundamental de evidência científica, né? Ou você ter pelo menos na cabeça como é que você vai fazer para demonstrar essa evidência, né?
assim como um componente de economia da saúde mesmo. Quer dizer, a custo-efetividade de determinadas soluções, ela precisa existir, porque senão, ao invés de contribuir para o nosso objetivo maior, que eu falei no começo, que é a de construção de um sistema de saúde sustentável e mais equânime, se você não tiver esses componentes, por exemplo, relacionados à custo-efetividade associados ou bem pensados, na verdade você vai contribuir para o oposto, né? Que tô adicionando custo para um sistema, né, que é menos eficiente. Uhum. E o uso da ambulância conectada? Eu gosto desse tempo porque tem muito a ver com 5G e ajuda. Acho que queria explorar um pouquinho mais de você. Muito legal. Aí a gente tem um case, né, sendo construído no Einstein com o Lab 5G, quer dizer, é uma iniciativa que tem como principal objetivo conectar os especialistas em inovação do Einstein com os especialistas na área de saúde, né? E também com as empresas de mercado, sejam elas grandes corporações, né? Por exemplo, que disponibilizam toda a infraestrutura para o 5G, por exemplo, ou mesmo com startups, né? E que a partir desse ambiente de testes, de experimentação, né, que se possa validar determinadas tecnologias, testá-las, né, determinados serviços, e assim como desenvolver eventualmente novos serviços e produtos, né? A gente acredita muito nessa questão da inovação aberta, né? Trazer para a mesa, digamos assim, a expertise desses diferentes atores, né? Para criar inovação, né? No caso da ambulância conectada, a gente acha que tem um potencial muito interessante para testar algumas tecnologias que não é que não existiam, né, nem com 3G nem com 4G, quer dizer, elas já existiam, mas que permitem com que o uso de determinadas tecnologias possam ser mais precisos e mais seguros para o paciente, né? Seja para transmissão de dados, por exemplo, de exames de imagem, né? Como, por exemplo, de um ultrassom. Então, eventualmente, o uso desse tipo de tecnologia com maior capacidade de transmissão de dados, ele fica mais fidedigno, então você consegue, eventualmente, já preparar quem está lá no hospital, né, esperando esse paciente traumatizado, por exemplo, né, hipoteticamente falando. Consegue dar consulta também? Porque ali também, tem o paramédico, também, né? E ele consegue já se conectar com o médico que, por exemplo, está no hospital e já ajuda no... Exatamente, com a orientação. Quer dizer, tudo isso é possível fazer com 4G, né? Mas a gente acredita que com 5G essa experiência vai ser muito melhor, a fidedignidade vai ser muito maior e com isso a gente será capaz de prover um serviço mais adequado, né? E, obviamente, esse é o início, né? O que nós entendemos que tem um potencial muito grande, né, quando se fala em indústria 4.0, IoT, etc. e tal, e aí o 5G acho que tem um papel do ponto de vista de infraestrutura mesmo fundamental, né? Nessa visão de permitir com que cada vez mais as pessoas possam ser cuidadas, digamos assim, dentro da sua própria casa, né? Então, tendo um 5G disponível, quer dizer, nós seremos capazes de monitorar esse paciente de forma muito mais precisa, mais eficiente, sem que necessariamente ele esteja internado dentro do hospital, né? Então a gente acha que esse é um caminho. Nós não estamos lá ainda, né? Mas assim as primeiras provas de conceito elas começam a ser rabiscadas, exatamente para poder fazer esse monitoramento seguro do paciente à distância, né? E aí eu não estou falando, obviamente, daquele acompanhamento do paciente que é rígido, que é saudável, né? E que você acompanha, sei lá, a doença crônica que ele tem, hipertensão, diabetes. Eu estou falando daquele paciente que, em tese, se não pudesse ser acompanhado remotamente, ele estaria literalmente internado dentro do hospital, né? Então, um paciente que, por exemplo, está tratando uma determinada infecção e que poderia ficar em casa, mas por falta de condições estruturais dentro da casa, ele acaba tendo que ficar monitorado dentro do hospital, ou então evoluir por um processo de alta mais precoce depois de uma determinada intervenção cirúrgica, quer dizer, o paciente fez uma cirurgia, ele fica internado por um tempo porque ele precisa ser acompanhado, eventualmente esse tempo, né, de internação ele poderia ser reduzido se o paciente tivesse condições de ser monitorado à distância. Por que isso é importante, inclusive? Porque
ao fazer esse tipo de movimento, digamos assim, nós aumentamos a capacidade, né, instalada de hospitais. E aí aquele indivíduo que precisa de fato daquele leito ali, da alta complexidade, né, ele vai ter à sua disposição, né? Isso é uma forma também de expandir o acesso, né? Quer dizer, ao disponibilizar esse tipo de tecnologia e a construção ou a criação desse tipo de serviço, né, invariavelmente você expande o acesso a uma saúde de qualidade, de excelência, né? Porque você tem mais capacidade instalada, por exemplo, dentro de uma rede hospitalar disponível, né? Então, eu acho que aí tem um potencial muito grande, né? Quer dizer, o 5G em si ele pode permitir que o acesso à saúde de qualidade, porque isso é sempre um ponto super importante, né? Esteja cada vez mais perto da população, né? Seja no sistema privado, seja no sistema público, né? E outra coisa, eu não sei se eu entraria numa sala de cirurgia e não vi, você vai ter a equipe médica, mas aí você fala, o seu médico, seu cirurgião não está aqui no Brasil. Ele está lá no Japão, mas ele vai fazer a cirurgia com você. em você. Sei lá, me dá um susto, mas de novo, né, entendeu o que você falou agora, uso de tecnologia, diminuir a questão da latência, que é o tempo de resposta, permite. Mas antes de deixar todo mundo assustado, como é que funcionaria uma cirurgia remota, sendo o médico do outro lado do mundo, monitorando ou manipulando um robô que está no centro cirúrgico e abrindo o seu coração e fazendo uma cirurgia cardíaca, por exemplo? Sim, a gente não está lá ainda, né? Mas... a gente não está lá ainda. Hoje eu vi um teste numa banana, cortando bem a casca da banana, como se fosse o coração, para ver se realmente o teu comando tem a resposta necessária, em tempo, né, necessário, e se realmente está cortando certinho como deveria cortar. Sim. Mas se chegar, como é que chegaria? Qual seria a situação ideal de uma cirurgia remota através do robô, usando, por exemplo, um 5G? Eu acho que ainda tem algum tempo, né? Inclusive de pesquisa e tudo mais, para que cheguemos de fato nesse estágio que você coloca, né? De eventualmente fazer uma cirurgia literalmente remotamente, né? Mas nós vamos caminhar nessa direção, quer dizer, não tenho a menor dúvida. Dentro do nosso próprio Lab 5G, um dos projetos que estão sendo desenvolvidos é nessa linha, né? Então, começar a pensar exatamente quais são as questões técnicas necessárias para que isso aconteça e tudo mais. E qual que é o grande X da questão, né? Quer dizer, eventualmente, tendo essa infraestrutura pronta, digamos assim, para te atender, você consegue também ter acesso a alguns dos maiores especialistas, eventualmente, do mundo, ou dar acesso a pessoas de muitos outros lugares a alguns dos melhores especialistas do mundo, ou do Brasil, né? Porque eles estão aqui em São Paulo, fisicamente falando, por exemplo, né? Então, isso eu acho incrível, né? Quer dizer, a gente começa... quer dizer, do ponto de vista de sistemas de saúde, nós temos ainda um longo caminho pela frente, né? Mas, e aí por conta mesmo do DNA institucional, né? Que é o DNA da excelência, né? Em tudo que faz, o foco sempre no paciente, o paciente no centro de tudo, né? Pensando na sua experiência, na sua segurança, né? Essas tecnologias, elas vão permitir que a gente consiga fazer isso cada vez mais em maior escala. E eu acho que essa é a beleza, digamos assim, do negócio, né? Quer dizer... não nicho, né? Não é para poucas pessoas. Não é para poucos, exatamente, mas para cada vez mais, né? O nosso presidente, o Sidney, no Einstein, ele sempre fala muito sobre levar uma gota de Einstein para cada cidadão, né? E por meio desse tipo de inovação tecnológica, né? Da tecnologia em si, da incorporação da tecnologia em si, usando aquelas premissas que eu falei antes, a gente né, se aproxima dessa visão, digamos assim. Na tua visão, quais são as tecnologias ou as principais mudanças que você vê na área da saúde? Se pudesse linkar 3 ou 4 grandes mudanças que a gente, fora do mundo da saúde, do hospital, a partir do momento que eu chego numa consulta ou num pronto-socorro de 24 horas, que eu vou ver assim, no meu dia a dia, que você fala, isso aqui, Gabriel, fica atento, vai ser essa tecnologia,
essa, que você pudesse resumir para a galera aí. Tá bom. Talvez não seja uma tecnologia especificamente, essa primeira que eu vou falar, mas um conceito, né, que é o conceito da medicina de precisão. Então, assim, essa capacidade que, do ponto de vista tecnológico, foi sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos, por exemplo, com o sequenciamento do genoma humano. Quando o genoma humano foi sequenciado a primeira vez, custou $100 milhões. Hoje, você consegue fazer isso por um pouco mais de $1.000. Então, como acontece com toda a tecnologia que vai amadurecendo, vai reduzindo o seu custo e, consequentemente, vai tendo um maior potencial de escala, a questão da genômica é um elemento importante associada à inteligência artificial, vai nos permitir olhar para indivíduos, digamos assim, de forma cada vez mais individualizada, né, personalizada. E isso muda tudo, na verdade, né? Então, toda a forma como a gente sempre tratou as pessoas, né, que sempre foram visões populacionais. Os estudos são estudos populacionais, que levam em consideração como determinada droga, por exemplo, se comporta dentro de determinadas populações ou com determinadas patologias, dentro de determinados contextos, né? Agora a gente vai ser capaz de fazer isso individualmente, né? Nós ainda não estamos no estágio de maturidade, digamos assim, desse tipo de personalização, mas a tecnologia vem evoluindo assim a olhos vistos, né, nesses últimos 10 anos. Um número cada vez maior de startups, né, aparecendo nessa área. Então, seja para tratamento, seja para medicina diagnóstica, né, tem uma infinidade delas, né, inclusive aqui no Brasil, né. O que a gente chama de terapias avançadas, né, quer dizer, a terapia celular, dentre outras coisas. Então, assim, eu acho que é uma área, né, super interessante que vai crescer muito. Recentemente, o Einstein criou o Centro de Excelência em Medicina de Precisão, né, com uma série de especialidades lá, tal. Acho que Big Data Analytics, inteligência artificial, também é uma tendência que vai ser usada, que vai fazer parte da nossa vida e a gente não vai nem perceber. Essa que é a verdade, né? Do mesmo jeito que tem um monte de inteligência artificial embarcada dentro do nosso celular e a gente nem sabe, né? Isso vai permear a forma como a gente experiencia, digamos assim, saúde, né? Seja internado, seja usando um aparelho de telefone celular para uma intervenção digital, né? Essa é uma outra tendência que eu acho bastante interessante, né? E que tem alguns dos seus desdobramentos, né? Por exemplo, um conceito que a gente vê cada vez mais, também não é tão novo assim, mas a gente vê cada vez mais, inclusive agora passando por regulamentação e tudo mais, que é o de terapêutica digital, né? Quer dizer, a gente começa a ter soluções digitais que funcionam como remédio, né? Ou como tratamento, não necessariamente como remédio, mas como tratamento, né? Daí o nome terapêutica digital. Eu tenho certeza que a gente vai ver isso muito nos próximos 10 anos, né? Quer dizer, o seu médico vai prescrever uma solução que, na verdade, não é tomar um medicamento, e sim usar um determinado aplicativo, né? Quer dizer, isso vai acontecer cada vez mais. Já acontece, já existem startups nesse sentido no Brasil, mundo afora, aplicação de blockchain na área da saúde, né? Eu acho que esse é um tema super relevante, porque tem relação com dois assuntos que já estão no nosso cotidiano, mas que muitas vezes a gente trata apenas como uma ameaça, né, e não como uma oportunidade. Que as questões regulatórias do ponto de vista de LGPD, uso correto de dados, etc. E tal. Acho que a blockchain na área da saúde, as blockchains em si, elas podem ter uma aplicabilidade bem interessante aí. E a outra é segurança, né? Quer dizer, e essas duas coisas estão conectadas, quer dizer, LGPD, por exemplo, e segurança cibernética são dois assuntos
que estão interconectados, né? E tecnologias como a blockchain eu acho que podem ajudar muito, né? A fazer com que esse compartilhamento de dados, por exemplo, seja feito da forma mais segura, de uma maneira transparente, né? Enfim, o que não existe ainda também em escala são soluções de blockchain na área da saúde. E eu acho que esse é um tema super interessante. Eu particularmente me interesso por ele, estou estudando isso já faz algum tempo e eu acho que startups, digamos assim, vão começar a surgir na área da saúde. Quer dizer, quando a gente olha esse mercado, é um mercado muito mais desenvolvido na área financeira, sim, né? Mas na área da saúde, pela obviedade, digamos assim, das necessidades natural, que existem, é um negócio natural, né? E impressão de órgão? Eu vou chamar esse tema de biotecnologia, isso aí, bioimpressão, né? De órgãos, por exemplo. Tem startups também, né, trabalhando nisso, inclusive no Brasil. Você não imprimiu um coração em casa, né? Mas eu acho que isso também é um caminho inevitável, né? Uhum. Quer dizer, você, entre aspas, né, imprimir determinados órgãos, inclusive para entender como esses órgãos funcionam, para fazer... por exemplo, eu tive conversando faz pouco tempo com algumas pessoas. Eu peguei na mão assim. Falei, cara, é surreal. Assim como tem orelha, tem minicérebro, tem, enfim, tem uma série de aplicações diferentes assim, da bioimpressão 3D. Então, é uma tecnologia que carece ainda de amadurecimento e tudo mais, mas potencialmente aí tem uma oportunidade muito grande para resolver um problema, né, que existe, que é quando eventualmente o indivíduo, ou por um trauma ou por uma questão de algum tipo de doença, esse órgão, seja ele qual for, entra em falência. Quer dizer, você ter a capacidade de imprimir algo e substituir, tem uma... E não deixa de estar relacionado com aquilo que a gente falou antes também, que é a medicina de precisão, né? Então, esse grande guarda-chuva, digamos assim, que vamos chamar aqui de biotecnologia, né? Bem lato sensu mesmo, né? Tem uma série de tecnologias. No Einstein a gente gosta de falar de um conceito que é o de bioconvergência, né? Então, a união dessas diferentes tecnologias, né? Algumas delas ditas tecnologias exponenciais, como nanotecnologia, inteligência artificial, terapia celular, edição gênica, enfim, tem a conjunção, digamos assim, dessas diferentes tecnologias com o intuito de melhorar, essencialmente, ou criar tratamento, melhorar a saúde humana, né? Nessa visão, quando a gente pensa onde é que nós vamos estar daqui 10 anos, né, enquanto área de inovação, né, a gente acha que biotech é um negócio super interessante, né? Isso, inclusive, nos incentivou a estruturar em meados do ano passado. Esse trabalho começou um pouco antes, inclusive, lá por 21, mas foi em meados do ano passado que ele ganhou vida, de fato, um programa de inovação e empreendedorismo em biotecnologia, né? Nós temos a convicção de que o Brasil ele tem muita gente boa, né, pesquisando nessa área, então um capital intelectual subaproveitado, né, inclusive. Nós temos necessidade do ponto de vista de sistema de saúde, quer dizer, continental, com muita desigualdade, etc. e tal, então a necessidade está exposta. E nós temos também um outro componente que a gente acha que pode ser bem explorado no bom sentido, que é a intersecção entre a saúde humana e a preservação da nossa biodiversidade. Então, a gente acha que olhar para a biotecnologia, digamos assim, por esse prisma aplicado à saúde humana, né, obviamente, que é o que a gente faz, tem algo único aí, né, que pode ser desenvolvido. Então, usando em consideração esses conceitos, olhando para outros países, a gente estudou muito, né, o ecossistema de Israel, o ecossistema de Singapura, alguns ecossistemas que existem dentro dos Estados Unidos, para entender o que esses caras estavam fazendo, né, estudando o que estava acontecendo lá fora,
olhando, digamos assim, para aquilo que tem disponível aqui dentro, fazendo um rastreamento, né, um screening mesmo, né, do ecossistema de startups brasileiras de biotecnologia, a gente entendia que existia uma série, quer dizer, praticamente tudo que era necessário para colocar de pé um programa com essas características, né? Então, um programa de inovação e empreendedorismo em biotecnologia foi lançado ano passado. As primeiras startups incubadas chegaram, né, em outubro do ano passado. Hoje nós temos elas incubadas conosco lá na Eretz Bio, que fica no Morumbi. E essas startups estão lá se desenvolvendo, algumas delas, só para citar aqui um ou dois exemplos, com tecnologias super interessantes, né, em que a gente, por exemplo, usando terapia celular, que é um negócio que é uma tecnologia de ponta, né, quer dizer, poucos lugares no mundo fazendo isso, né, então, ou então uma outra que é a Mir Science, que está desenvolvendo uma tecnologia focada no tratamento da caquexia, que é uma doença que acomete muito o paciente oncológico, principalmente. Ele vai entrando num estado, muitas vezes, de desnutrição, né? E por conta dessa primeira oportunidade, digamos assim, de desenvolvimento dessa tecnologia, eles também começaram a enxergar a necessidade do tratamento do paciente sarcopênico, né? Que é o paciente que vai perdendo massa muscular. Isso é muito comum em idosos, né? Inclusive. Então, eles estão desenvolvendo uma tecnologia para endereçar especificamente esse tipo de situação. Então, assim, as oportunidades, digamos, elas são infinitas, né? No Brasil, a gente tem muita gente boa, pesquisador, né, de primeira linha, que muitas vezes fica com a sua ideia, com a sua patente, em algumas situações, inclusive, né, parado lá no banco, na bancada do laboratório. Ele não consegue tirar isso do papel. Ele não consegue transformar essa pesquisa em algo que vá, de fato, tocar a vida das pessoas. Pegando esse gancho aqui, Rodrigo, eu tenho acompanhado também a evolução de startups, captação, investimento no ecossistema. E quando eu falo ecossistema, o que tem surgindo em volta desse ecossistema, né? Você tem o Einstein, você tem as empresas de tecnologia, você tem as universidades também apoiando, e cada vez mais empreendedores no Brasil querendo montar seu próprio negócio, ter a sua própria startup. Então você tem recurso, seja financeiro, seja humano, para poder movimentar esse mercado. Perfeito. Na área da saúde, falando das health techs, Uhum. e esse ecossistema, o quanto a gente está distante, ou perto, ou de igual para igual, por exemplo, com Israel, com os Estados Unidos, e se não, qual que seria a referência para a gente buscar aqui no Brasil? Legal. Eu acho que quando se fala em saúde digital, nós evoluímos bastante, né, nos últimos 5 anos. Quando a gente olha assim a nossa cena, né, de startups, o ecossistema de startups de saúde digital, hoje, e olha 5 anos atrás, acho que a gente fez uma evolução incrível. Quer dizer, isso se dá por vários aspectos, né? Hoje a gente tem o marco legal das startups, tem o aspecto regulatório, a gente tem funding sendo provido não só por agências de fomento, mas por bancos de desenvolvimento e por capital privado. Quer dizer, uma indústria de corporate venture capital e de venture capital que olha cada vez mais para a saúde, se desenvolveu no país ao longo dos anos, né? Então, nesse sentido, o nosso contexto ele é muito bom, eu diria, né? A gente evoluiu muito, né? Quando a gente compara com outros países, né, outros ecossistemas, eu acho que a gente ainda não está no nível de maturidade, por exemplo, de alguns locais, né, como o próprio Vale do Silício, ou então Boston, nos Estados Unidos, ou mesmo Israel. Por quê? Porque, primeiro, a gente não consegue fazer isso ainda em grande escala, né? Quer dizer, nós temos algumas instituições, como o próprio Einstein, eventualmente outras, né,
Mas no país continental como o Brasil, o ideal seria que isso brotasse em tudo quanto é lugar, né? Para que a gente pudesse, de fato, acelerar, digamos assim, o nível de maturidade, né? Quando se fala em tecnologia de ponta, em deep tech, né? Que é o caso das biotechs, aí eu acho que a gente está bastante atrás ainda, né? E um pouco, por exemplo, de um programa como esse que a gente está criando, o que se tem de visão com relação a ele é que a gente possa ser, né, um dos componentes a ajudar a acelerar o desenvolvimento desse ecossistema para tecnologia mais sofisticada, digamos assim, né? Aqui no Einstein, essas startups elas têm acesso não só ao capital humano que tem dentro da instituição e a recursos, mas têm acesso a laboratórios de classe mundial, né, por exemplo. E isso é importante, quer dizer, e não só isso, né? Esse é uma peça do quebra-cabeça, né? Mas tem várias outras, né? O funding, quer dizer, trazer o governo para perto, né? Ou governos, né? Seja federal, seja estadual, seja municipal, enfim, trazer a outra ponta, que é a saída, né? Quer dizer, eu desenvolvi uma super tecnologia aqui. O que eu faço com isso? Uma biotech fazendo IPO no Brasil? Cara, isso não existe, né? Ainda. Tomara que um dia a gente chegue lá, né? Mas essa tecnologia eventualmente pode ser comprada pela indústria, né? Então, criar também essa cadeia de valor, né, que você está lá dentro do laboratório pesquisando algo, isso possa ser desenvolvido até que se transforma num produto, que se transforma numa startup e eventualmente isso vai ser comprado por uma indústria farmacêutica. Essa construção, ela é complexa e ela leva tempo, mas a gente acredita que ela pode ser feita, né? Então, com esses interlocutores com quem a gente tem conversado, que basicamente são esses atores aqui, né, de um ecossistema, as pessoas sempre nos parecem muito animadas e algumas delas estão, inclusive, comprando a ideia conosco, né, estão literalmente investindo. Então a gente tem algumas organizações de mercado que começam a investir, por exemplo, no desenvolvimento de uma chamada para startups ou dando recurso para que essas startups possam usar insumos ou coisas dessa natureza. E aos poucos a gente acredita que isso vai tomando, do mesmo jeito que aconteceu com a saúde digital, né, aos pouquinhos surgiu um primeiro ecossistema, Edits Bio, depois a gente viu surgir vários outros, né? Do mesmo jeito que isso aconteceu no digital, a gente tem convicção de que vai acontecer no biotech. Você falou do digital, do biotech, mas fazendo uma referência também, a gente pode dizer que se você olhar o setor financeiro, surgiu muita fintech, né? E é o mercado que mais consegue captar recursos, funding para as startups. Você acredita que a área de saúde vai chegar nesse nível que a gente vai ter tanta startup de saúde quanto a gente tem de fintech? Porque é uma área de muito impacto, né? Sim, eu acho que acho que deveria ter mais, eu acho, assim, como provocação. Sem Passei lá dúvida. para cada uma fintech que tem duas de saúde. Cara, saúde é mais importante. São duas coisas super importantes, né? Não, são duas, mas é saúde. Sem saúde você não faz nada. Né? E tem muita gente carente também. E eu acho que ter uma saúde, que você falou, que você consiga democratizar e consiga atender pessoas mais carentes com o uso da tecnologia, é um impacto social tremendo. Eu acho exatamente, é isso. Pensando do ponto de vista de nação, né? Quer dizer, tem um potencial incrível realmente, né? Eu não sabia dizer se a gente vai chegar no nível das fintechs a 1 para 1, né? Mas eu tenho certeza que ainda vai crescer muito isso no Brasil, né? Quer dizer, nós estamos vivendo agora uma fase, digamos assim, e aí é um contexto não local, mas um contexto global, meio complexo no que diz respeito a capital de risco, etc. e tal, por conta da crise, né, que está no mundo todo. Mas uma vez passada essa fase, porque vai passar, né, eu tenho certeza que aquelas que sobreviverão, aquelas que sobreviverem estarão num lugar diferenciado. E a partir daí muitas outras vão surgir, quer dizer, a gente vai ter um novo boom provavelmente lá na frente, né?
E é sempre legal ver, assim, eu ouço isso basicamente todo dia, né? Das pessoas falando sobre o seu propósito e em querer empreender na saúde, né? Isso é legal, né? Porque, de fato, obviamente quer empreender, quer ter sucesso, etc. e tal, mas aquilo que está por trás, né? Muitas vezes é um problema pessoal que o levou a ir nessa direção, ou muitas vezes é um cara que já teve sucesso em outra indústria, né? Em outro setor da economia, e fala assim, agora eu quero devolver um pouco, né? Quero ajudar a criar uma solução que possa, de fato, impactar muito a vida das pessoas e tudo mais. Então, frequentemente a gente ouve essa fala, né? De empreender com um propósito. E a saúde, querendo ou não, talvez seja o melhor lugar para isso, né? Para você conseguir ajudar os outros. Vou pegar essa tua provocação então, Rodrigo. Então, vamos viajar, sei lá, daqui a 2 anos. Você saiu de um médico, carreira em medicina, foi para a carreira executiva daqui a 2 anos. Hoje você tem uma posição super importante que é de inovação no Einstein. Você tem um Einstein te dando esse suporte. Você tem um conhecimento. Eu posso dizer que você tem uma posição privilegiada que você pode movimentar esse mercado. Então, com o seu propósito, com a sua ambição, com a sua vontade, daqui a 2 anos você olha para trás e fala, cara, tenho orgulho do quê? Legal, essa é uma ótima provocação. Acho que assim, temos algumas coisas a serem construídas, né? Quer dizer, e esse é um ponto super importante também. Quer dizer, obviamente é a questão pessoal, né? As vontades individuais, mas esse é um trabalho sempre coletivo. Né? Isso, quer dizer, você não faz isso sozinho, né? Mas está lá liderando. Sim. E essa é a sua responsabilidade, né? A minha, no caso. Eu acho que se a gente for... Primeiro, com relação à biotech, que é o nosso último assunto aqui, colocar o Brasil, de fato, no cenário global, né? De biotecnologia. Eu acho que nós temos potencial para ser um player relevante. A gente tem uma população gigantesca, então o mercado está aí, né? A gente tem gente capaz, temos recursos naturais, inclusive, que podem ser usados para isso. Temos instituições de excelência quando se fala em assistência à saúde. Então, o contexto ele é favorável. Colocar o Brasil, de fato, num cenário global em que a gente seja capaz de produzir esse tipo de tecnologia em larga escala, não só para atender as nossas necessidades, mas inclusive para exportá-las para o mundo. Eu não vou te dizer que em 2 anos não vai dar para fazer isso, mas seria um grande sonho se isso acontecesse, suponhamos, na próxima década. Tá? Eu acho que isso é algo possível, né? Tem os desafios, mas é algo possível. Em 2 anos, eu acho que se a gente fosse capaz de forma mensurável, conseguir demonstrar que com tecnologias digitais nós cuidamos de mais pessoas do que nós cuidávamos, e aí talvez multiplicado por 2 ou 3 vezes, digamos assim. Que seja exponencial, né? Isso, que seja exponencial. Ou pelo menos o início da curva exponencial, o joelho da curva ali, né? Mas sempre lembrando, com qualidade, eu acho que seria um belíssimo objetivo, né? Tá aí o desafio, acho que é uma boa. Você falou de liderança, eu sempre tomo uma bronca aqui no podcast, videocast. Tem isso aqui, tá vendo? Sim. Tem umas perguntas que o meu time prepara e me ajuda. Só que eu já falei que eu sou imbrifável, então vai conversando e eu vou colocando as coisas aqui. Então, galera, Gabriel, você não acaba usando as perguntas, mas acaba passando por todas. Então, vou passar em alguma aqui só para... E a pessoa que lidera isso aqui é a Nath. Então, antes que ela me dê uma bronca... Tá bom. Tá aqui, em homenagem à Nath, ó. Aplicativos médicos. O Google lançou recentemente um app de dermatologia que analisa sua pele e diz se você precisa ir ao médico ou não. O que você acha disso? Voltamos àquele ponto inicial, né? Quer dizer, eu acho que soluções como essa, elas
são cada vez mais frequentes, elas podem ser bastante úteis, mas a gente sempre precisa da evidência científica de que, de fato, elas são críveis, né? Então, especificamente esse aplicativo do Google eu não conheço, né? Mas a aplicação de inteligência artificial para fazer esse tipo de diagnóstico, né, que seja para apoiar, o mesmo conceito a gente vê acontecendo na radiologia, por exemplo, né, com bastante frequência e tal, são super válidos, são importantes e eu acho que vai fazer parte da nossa vida cada vez mais. Não, bacana. E, Rodrigão, para fechar aqui, o que você acha que a gente tem que abordar? Que você queria deixar uma mensagem final que eu não abordei, esqueci? Eu acho que a gente falou de tudo, né? Foi uma conversa bastante ampla. Foi de impressão de órgão, para uso de drone, ambulância, uso de inteligência artificial, blockchain, que você fez a provocação que... Isso, exatamente. Eu acho que a conversa foi super legal. Eu queria, na verdade, agradecer aí a oportunidade. Obrigado, foi um ótimo bate-papo e agora com o Labs 5G vamos seguir construindo coisas juntos. Aí eu acho que tem muita coisa bacana para fazer com esse conceito de inovação aberta, né? Quer dizer, juntar diferentes expertises, conhecimentos e a partir daí criar valor de verdade. Eu acho que grandes organizações elas têm não só a oportunidade, mas têm a responsabilidade de pensar dessa forma, né? E assim a gente gera valor para a sociedade. Então, animado aí com as coisas que a gente também vai construir juntos. Eu que agradeço. Você falou de construir junto, a gente nem comentou aqui, né? Mas no Lab do Einstein, a Vivo dá todo o suporte na parte de tecnologia, tem a troca de experiência. É o que você falou, não é um laboratório de 5G, vamos dizer assim, de inovação, fechado para o Einstein, é aberto para o mercado. Isso para mim, para o time, para a própria Vivo, acho que é um propósito de digitalizar para aproximar, né? Então, cada vez mais a gente está levando tecnologia, saúde, bem-estar para a população. Perfeito. Galera, chegamos mais um podcast do Aproximando Ideias. Espero que vocês tenham curtido. Aprendemos sobre muita coisa sobre saúde, tecnologia com o Rodrigão. Valeu. Obrigado mesmo, de coração. Se vê no próximo episódio do Aproximando Ideias. Valeu.